En esta vida, todos nacemos para morirnos. Olá, ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do Storyse. Eu me chamo Juliano Silva e hoje vamos falar sobre o Dia dos Mortos. No primeiro bloco, a gente vai discutir a sua inserção na cultura do México e no segundo bloco, iremos trazer o filme mexicano Macario para colocar em análise e como ele representa esse evento fúnebre e festivo em homenagem aos que faleceram. Eu, ao meu lado está ela, Julia Bart. E aí, pessoal, eu tô bastante animada pra falar sobre o Dia dos Mortos, porque além de ser uma data muito legal e muito interessante, é também a data do meu aniversário, então espero que todos os ouvintes me deem parabéns nos comentários. Bora lá. Antes de iniciarmos, seja qual for a plataforma de podcast que você nos ouve, não deixe de avaliar e seguir o programa, e os comentários sobre o episódio são sempre bem-vindos. E antes de iniciarmos, eu queria te perguntar duas coisas. Primeiro, como você vê a morte? E segundo, qual é a obra, filme, livro, qualquer coisa nesse sentido que melhor representa o que é a morte ou tem ela como temática nesse sentido pra você? É um tema bastante sensível, a questão da morte, e é também bastante complexo, assim, mas vou tentar explicar como, pra mim, assim, funciona essa questão e como que eu lido com a morte. Eu acho que é um pouco diferente do que da maioria das pessoas, porque existe todo esse sentimentalismo muito forte quando alguém querido deixa, né, esse plano aqui, né, esse plano astral, vai que tenha outros, não sei, mas é algo que pega muitas pessoas e que realmente deixa as pessoas muito tristes a ponto de não saberem lidar com aquele sentimento, não saberem lidar com essa perda. Mas eu acho que eu sempre vi a morte como algo natural e que faz parte da vida, assim. Eu não imagino uma existência infinita. Eu acho que a gente tem que ser finito e graças que a gente é finito, porque imagina se a gente vivesse pra todos sempre, o quão chato e horrível também seria, sabe? Então, eu acho que tudo bem a gente ser um ser finito. E eu entendo que a morte, ela realmente é só o apagar das luzes, assim. Eu não acredito numa pós-vida, eu não sei se vai ter. Quando eu chegar lá eu vou descobrir. Mas eu não acredito de fato numa pós-vida. Eu acho que realmente, assim, acabou e é isso, não tem mais. E algo que não me assusta, assim, eu conheci pessoas já que eram super assustadas com essa questão de morrer, assim. Tanto que a pessoa nem gostava de conversar, de falar ou de mencionar sobre isso. Não só uma pessoa, mas várias pessoas. E é algo que eu sempre vi muito natural, como parte da vida. Mas eu entendo também quem se assusta, quem não quer conversar sobre esse tema, porque realmente é assustador tu pensar que um dia vai chegar no fim da tua vida e tu vai deixar de existir. E também tu vai acabar sendo esquecido por todos e isso é natural, assim, faz parte. Então eu acho que eu não me preocupo tanto com a morte, eu acho que eu me preocupo muito mais com a vida do que com a morte. Mas, de fato, é um tema muito interessante, que faz com que a gente reflita muito e também debata muito sobre as possibilidades que existem, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso. E sobre um personagem, assim, de alguma obra que representa a morte pra mim, eu não sei, eu tava pensando sobre isso e aí eu lembrei muito que recentemente eu assisti o Sandman e tem também a morte lá, tem o personagem da morte, que é a irmã mais velha dele. E ela tem esse trabalho, né, de ir levar as pessoas, então ela visita as pessoas, leva as pessoas embora. E aí tem um episódio, eu não li o HQ, então tô falando da série mesmo, mas tem um episódio muito legal que quando ela aparece, em que ela, junto com o Sandman, eles vão atrás das pessoas que acabaram morrendo, assim, ela vai levando essas pessoas. E é bastante interessante a forma como ela é cuidadosa e como ela tem essa compaixão, sabe? Então eu acho que a morte, ela tem essa compaixão também, ó. A gente vê muito por esse lado assustador de que a morte vai vir buscar a gente, mas também ela pode ser um ser que tenha empatia, que tenha compaixão
pra lidar com aquela situação, porque às vezes, se a gente for pensar nessa questão de que existe ali uma alma, né, às vezes essa alma pode não estar entendendo muito o que tá acontecendo. Então, assim, eu acho que foi talvez a última representação da morte que eu assisti, sem ser o filme que a gente vai falar hoje, mas a última representação da morte que eu assisti, que eu achei muito interessante a forma como foi explicada ali na série e na história como um todo. E é algo que a gente vê muito, assim, né, acho que no sentido de produção, de filmes, de obras, a gente é bastante... O tema da morte e a temática é algo bem explorado, né, acho que tanto filmes, assim, de terror, ou de horror, ou sobrenatural, sempre trazem, né, a morte como essa questão, e é sempre realmente uma questão, né, em debate pra humanidade em geral, e esse medo que as pessoas têm, né, esse receio da morte, esse medo de falar sobre morte, ou de passar, né, por algum parente, algum familiar, algum amigo, né, passar por essa situação, passar por ação de luto, enfim. Eu acho que esse é algo sempre recorrente, né? Eu acho muito interessante, pra mim, assim, pelo menos eu penso, eu gosto muito de analisar, né, é o que a gente vai fazer hoje, né, de analisar como uma cultura percebe a morte e lida com ela, sabe? E eu acho que, né, falar sobre a cultura mexicana acho que vai ser bem interessante nesse sentido, porque é uma percepção totalmente diferente, né, do que a gente conhece a partir de uma visão, digamos assim, cristianizada, né, mais né, do Ocidente, assim, e é bem isso, assim, eu acho que eu concordo contigo da percepção, acho que viver para sempre não seria legal, acho que ver as pessoas, né, morrendo na tua volta e viver para sempre não seria algo interessante, e é algo realmente, é algo que faz parte, né, é um ciclo, né, é o nosso fim biológico da vida, assim, e eu acho que até perceber a morte nesse sentido até histórico, né, a gente vai ver como as culturas elas vão passando por essa parte da vida de alguma forma, né, a partir de ritos, de cerimônias, né, de representações, de simbologias, né, criando simbologias para essas situações, né, criando valores religiosos, filosóficos, assim. Então isso molda muito uma cultura, né, um país, uma sociedade. E é isso que a gente vai, né, também se aprofundar hoje, né, a partir da percepção do México, né? Então, pra gente iniciar já, a gente vai falar sobre o Dia dos Mortos, né, ou Dia de los Muertos, que é uma celebração de origem indígena, tradicionalmente associada ao México, mas também ela é comemorada em várias regiões da América Latina, né, em outros países, né, a gente vai comentar ao longo do episódio. E essa festividade, ela acontece do dia 31 de outubro a 2 de novembro. E ela é dedicada a honrar e lembrar, né, os entes queridos que já faleceram, pois é nesse momento que as almas elas são autorizadas de alguma forma a visitar os parentes vivos. E esse evento ele é celebrado aproximadamente há cerca de 3.000 anos, não tem exatamente uma datação, né, específica, né, porque ela remonta às civilizações indígenas da Mesoamérica pré-hispânicas, né, os astecas, os maias, os purépechas, os nahuatles e os totonacas. É até difícil de falar o nome dos povos, mas vale a tentativa, né? E esses povos, eles tinham, né, uma relação cíclica com a vida e a morte, e por isso que a morte ela era uma etapa natural e necessária do ciclo da vida, e não um fim trágico, como é para outras culturas. Eles acreditavam que os espíritos dos mortos retornavam ao mundo dos vivos em dias específicos para se reunir com seus parentes e serem homenageados. Nessa época, os rituais fúnebres eles eram acompanhados de oferendas, alimentos, de objetos simbólicos com a intenção de guiar esses mortos em sua jornada no além. A morte ela era vista como uma transição e não como uma separação definitiva. E, inicialmente, essa celebração ela era realizada durante todo o mês de agosto, né, por esses povos, os mesoamericanos pré-hispânicos, que faziam muitos sacrifícios de seres humanos para, de alguma forma, aplacar a fúria dos deuses. Então, eles guardavam crânios como troféus e também tinha exposições em templos e também nas estátuas dos deuses da morte durante rituais, celebrando tanto a morte quanto o renascimento. E aí essas festividades, nesse sentido, elas eram presididas por uma deusa, né, que era conhecida como a Dama da Morte, que também atualmente ela é relacionada com a La Catrina, que é uma personagem, né, de José Guadalupe Posada, que também seria a esposa do senhor do Reino dos Mortos. Então, sobre a La Catrina, ela foi criada por esse artista que desenhou ela realmente como uma crítica social à aristocracia mexicana. E ela foi originalmente chamada de La Calavera Guarbancera. Gente, espanhol aqui péssimo. Mas essa imagem, ela mostrava uma caveira feminina vestida de forma elegante
para satirizar aqueles que queriam se parecer com as classes mais altas, mas negavam as suas próprias raízes, que eram muitas vezes indígenas, latinas. E ela foi sendo, né, uma figura simbólica para o México por realmente representar a morte e também ter essa crítica muito forte. E depois que ela foi criada pelo Pousada, ela também acabou se popularizando através do muralista Diego Rivera, que a incluiu em um mural famoso que ele fez chamado Sonho de uma Tarde de Domingo na Alameda Central. Ele pintou lá por 1947 esse mural, e além da La Catrina aparecer, também tinha outras figuras históricas como a Frida Kahlo e o próprio autor, né, o próprio Diego Rivera. E aí acabou consolidando ainda mais a imagem dessa personagem na cultura mexicana. Tanto que hoje em dia tem até um festival em homenagem a ela e que é celebrado com vários desfiles, fantasias e concursos de melhor caracterização da Catrina. E essa festividade, ela também mantém viva a tradição e reforça também, né, esse papel da figura como um símbolo cultural do país. Então, é uma personagem que se tornou bastante popular e que ainda hoje a gente pode ver várias representações dela, tanto como essa crítica social, mas também essa representação da morte. É interessante como ele constrói essa crítica, né, de trazer a La Catrina como uma caveira toda elegante, né, vestida assim, com roupas chiques, só que também traz a questão da morte, né, de que a partir da morte todo mundo seria igual, e independente, né, da classe que ela fizesse parte da vida dela, né, na morte ela seria igual a todo mundo. Eu acho que é muito interessante como eles constroem essa crítica, e também, né, como a La Catrina ela vai adentrando tanto no evento do Dia dos Mortos, né, na cultura vai né, tendo essa inserção nesse contexto e fazendo parte de algo comum, né? Hoje a gente é muito comum ver, né, a imagem dela e também de outras caveiras, né? Se tornou algo bastante popular, porque é realmente isso. Na morte todo mundo é igual, não importa a tua classe social, não importa de onde tu vem. Quando tu morrer, tu vai ser igual a todo mundo. Então, acho que é realmente mais para trazer essa humanização, assim. Hay que tener más consideraciones con los muertos, porque pasamos mucho más tiempo muertos que vivos. Total, en esta vida, todos nacemos para morirnos. E voltando, né, um pouco no sentido histórico, assim, em relação a esse início e construção do que é o Dia dos Mortos, né, na cultura, assim, quando alguém morria, essa pessoa ela era enterrada, né, e enrolada em uma esteira, e os seus familiares eles organizavam uma festa para, né, fazer aquela orientação na viagem até Mictlán, que seria, né, o lugar dos mortos, né, seria nesse local em que os mortos atravessariam, né. Eu acho que, de certa forma, todas as culturas iniciais, assim, tem alguma representação da morte. A gente tá falando aqui mais especificamente da mexicana, mas se a gente for ver em outras culturas, como, por exemplo, a cultura nórdica, também tem uma representação da morte, de atravessar e ir para outro lugar. Então, de alguma forma, todas as culturas têm essa representação, mas é muito interessante como elas são de diferentes lugares do mundo, mas de alguma forma elas estão falando praticamente da mesma forma, assim, com algumas variações. Então, até essa questão que tu falou sobre ter essa festa para orientar as pessoas para fazer essa passagem, me lembra muito também, por exemplo, a outras culturas que também usam dessa questão de ter uma passagem, sabe, entre a vida e a morte. E aí esse local, né, que é o local dos mortos, como a gente tá falando, é esse local em que, né, as pessoas chegam, né, após morrerem devido às mortes naturais, né, ou comuns, enfim, depois de passar por esse processo. E aí os povos, né, pré-hispânicos, eles colocavam, né, as oferendas, né, as comidas de que gostavam, né, tem as flores de calêndula que iluminavam também o caminho até, né, esse portal, entre outros itens culturais.
E aí, né, faziam esse ritual de alguma forma. E aí esse caminho, né, pro Miquetlã, ele é um caminho, né, que é um caminho tortuoso, um caminho difícil, porque para alcançar as almas tinham que viajar por lugares diferentes por 4 anos. Então, além dessa questão de atravessar, tinha todo um processo, toda uma mitologia para isso acontecer. E o caminho para o Miquetlã é um caminho que é muito tortuoso, difícil, porque para alcançar as almas elas tinham que viajar por lugares diferentes por 4 anos. E aí depois desse tempo, as almas chegavam ao chamado Shikuna Miquetlã, que é onde as almas dos mortos descansavam ou desapareciam. E para trilhar esse caminho, os falecidos eles podiam ser enterrados com um cão chamado Cholo, né, que é aquele da raça pelado mexicano, que o ajudariam a atravessar um rio e chegar até o local. E aí, a quem eles também deveriam dar uma oferenda, né, amarrado com chás, e bucos de perfume, algodão, fios vermelhos e cobertores. E esses enterros, eles eram acompanhados por oferendas contendo 2 tipos de objetos. Aqueles que em vida tinham sido usados pelos mortos e aqueles que eles poderiam precisar, né, no trânsito até o submundo. E dessa forma, né, a elaboração de objetos funerários ela foi muito variada. Então a gente tinha aí de instrumentos musicais de argila, como ocarinas, flautas, timbalês e sonajas na forma de crânios. E também esculturas representando os deuses mortuários, né, crânios de vários materiais, de pedra, de jade, de vidro. Eu acho que é muito interessante essa questão de enterrar os mortos com os objetos que eles usavam em vida, porque traz uma representação bastante forte do que aquela pessoa significou enquanto ela estava viva. A gente sabe que os objetos em si não representam o que a gente significa, mas de alguma forma é para ajudar aquela pessoa a lembrar e saber quem que ela foi no mundo real, assim, né, no mundo espiritual. No mundo material, a gente pode falar, no mundo material, fazer a pessoa lembrar quem que ela foi e trazer essa questão mais do aconchego e também do familiar. Então, é algo assim que também várias culturas fazem isso, mas é bastante simbólico que no México, nessa época ali, tudo mais, eles faziam isso realmente para ajudar a pessoa a atravessar pro outro lado. E aí, pensando um pouquinho sobre esses atos fúnebres em outros lugares, além da região ali do México, a gente pode pensar no Brasil, por exemplo. Hoje em dia a gente tem, claro, várias religiões no Brasil, tem muito, né, muito diversificado o Brasil nessa questão religiosa, mas a maioria dos ritos, eles também têm essa questão de deixar tudo confortável para a pessoa fazer essa passagem, deixar a pessoa o espírito da pessoa o mais calmo e pacífico possível para que a passagem seja uma passagem boa, para que não haja um rancor, para que não haja uma mágoa, uma ira pela pessoa ter deixado o mundo. Então, eu tava até pensando, assim, que era muito comum antigamente no Brasil os velórios acontecerem pela madrugada dentro, tanto em capelas, mas também no interior do Brasil ainda é muito forte isso, que os velórios eles são dentro de casa, então as pessoas elas são veladas dentro de casa e aí é uma madrugada inteira em que tu fica velando o corpo e cuidando daquele corpo para que ele faça a passagem, para que o espírito, né, faça a passagem de forma pacífica. É algo muito, muito próprio, assim, sabe, do Brasil e dessa questão de lidar com a morte. Então, é algo também que acontece mais no interior, porque se a gente for pensar na capital, são mais comuns os velórios em capelas nos próprios cemitérios. Mas, de certa forma, as pessoas elas ficam ali velando aquele corpo praticamente uma noite inteira. E isso faz parte também, apesar de que a gente não trata dessa forma, mas isso também faz parte desse imaginário de que a pessoa vai fazer a passagem. E pra isso a gente precisa ficar cuidando do corpo dela aqui ainda no mundo material, assim. E em relação a essa questão da data no Brasil, né, a gente tem, como tu também tinha comentado, né, não é comemorado o Dia dos Mortos, né, e sim a gente tem o Dia de Finados, né, acho que é aí que tem essas questões que tu comentou, né? E, né, também, além da questão do Dia dos Finados, e também, né, no mesmo período, aí de 30 de outubro a 2 de novembro, a gente tem também a questão do Dia das Bruxas, né, o Halloween, que, né, não é daqui, mas acho que também é muito comum a gente ver crianças, né, as pessoas também comemorando o próprio Halloween, né, como, né, enfim, se fantasiando e cultuarem o Halloween, né? E até por isso, né, por essa questão de ter essa cultuação que a gente tem aí também, a criação do Dia do Saci,
que foi um prato de lei federal, que foi criado, né, de 2003, que tinha o objetivo de tentar fazer uma contraposição ao Dia das Bruxas aqui no Brasil, e aí foi aí imposto o Dia do Saci no dia 31 de outubro, né? Então, vamos comemorar o Dia do Saci. Pois é, o Halloween, ele é comemorado no dia 31 de outubro e ele é muito forte nos Estados Unidos. E as crianças, elas realmente saem à noite fantasiadas e batem de porta em porta pra pedir doces ou travessuras. Então, isso a gente, né, como sendo um país que bebe muito dessa cultura americana, a gente viu muito isso em filme e tudo mais, e aí é algo que a gente meio que também internaliza, que existe o Halloween 31 de outubro, e hoje em dia tem várias festas que também acontecem aqui no país em relação a isso. E é interessante que essa questão cultural, ela foi de fato crescendo. Mas é algo realmente muito estadunidense ainda, o Halloween. Eu acho que hoje, aqui no Brasil, muito dificilmente as pessoas saem pra pedir doce, as crianças saem pra pedir doce, mas claro que existe aquela questão da fantasia e tudo mais, porque dizem que nessa época, a questão ali do mundo espiritual com o mundo material, o elo, a linha tá mais fraca, então acabam que ficam mais ligados esses dois mundos. E aí, outro ponto interessante que a gente pode comentar também é que no dia 1º de novembro, que é o Dia de Todos os Santos, que também é um dia católico da igreja, que foi criado para homenagear todos os santos e homenagear também as crianças que morreram, as crianças, por isso, né, o Dia de Todos os Santos, porque também é em homenagem às crianças que morreram, no geral, assim. E aí o 2, que é o Dia dos Finados aqui no Brasil, que no México é o Dia dos Mortos. E aí, aqui no Brasil, Dia dos Finados, o que acontece muito é que as pessoas, elas vão aos cemitérios pra honrar e pra levar coisas pras pessoas, pros seus entes queridos que acabaram falecendo. Então, é um dia meio que de procissão, assim, praticamente, porque acaba que muitas famílias, elas vão ao cemitério e aí tem muita venda de flores, muita venda aqueles arcos floridos, então é um dia, assim, que o cemitério realmente fica cheio de pessoas, porque é como a gente aqui no Brasil lembra dessa data, ao contrário do México, que é um dia de festa. Então é muito interessante como a gente, tipo, como praticamente 3 países que a gente falou aqui celebram de formas diferentes essas datas. E bem isso, né? E também, além disso, a gente vai ter muito essa questão de uma mistura também das culturas, né? Porque a gente vai ter, né, seguindo o contexto aí da questão do Dia dos Mortos, a gente vai ter com a chegada dos colonizadores espanhóis no século XVI, a gente vai ter a imposição do catolicismo sobre as tradições indígenas, né? E tu já estava comentando, né? Essa questão do Dia dos Finados, do Dia de Todos os Santos, que é introduzido pelos espanhóis. Essas celebrações são católicas e são dedicadas a rezar pelas almas dos mortos. E muitas das práticas indígenas, elas, né, vão ser adaptadas para incluir esses elementos cristãos. E essa fusão de crenças, ela vai resultar, né, no que a gente conhece como realmente o Dia dos Mortos. A gente trouxe todo um panorama desse sentido do surgimento, da mitologia, né, dos deuses. Mas o que é o Dia dos Mortos hoje é algo que, claro que é diferente, tem ainda elementos culturais antigos, mas vem a partir dessa imposição do catolicismo, né, dessa mistura que a gente estava comentando. E aí a gente vai ter a incorporação de altares, né, que seriam as oferendas, onde vão se colocar as cruzes, as imagens de santos, né, rezas católicas vão ser feitas junto com as flores, né, com as caveiras de açúcar, e também as oferendas indígenas. Isso vai exemplificar concretamente o que é o sincretismo religioso que vai caracterizar essa celebração como um todo, né? Acho que tanto no México, no Brasil e também, de alguma forma, nos Estados Unidos. E esse processo, né, do sincretismo religioso, ele pode ser visto como um fenômeno, de alguma forma, gradual, que vai acontecendo a partir de uma relação entre culturas, entre dois povos, entre crenças e rituais diferentes. E ele ocorre por essa questão do próprio contato mesmo, né? Então, pode ser pela questão da migração, pela colonização, como a gente está vendo, enfim, trocas comerciais. Então, quando acaba esse contato, a gente vai ter, de alguma forma, uma sobreposição de uma religião pela outra. Então, é isso que a gente vê em diversos contextos, assim, acho que a gente pode também citar como exemplo, tu falou das religiões brasileiras, né? A gente tem as religiões afro-brasileiras, a gente tem aí a questão da Umbanda e também da religião católica, que a gente tem um processo também de sincretismo, dessa mistura dos orixás com santos. Então, isso é algo muito comum, né? E também vai acontecer
no México, né? Então, o que é hoje, como a gente estava comentando, o Dia dos Mortos, é um evento hoje que de alguma forma ele foi transformado, né? Então, é um evento que hoje que a gente tem comidas, é um evento que tem bolo, tem uma festa, tem música, a gente vai ter aí os doces preferidos dos mortos, né? As pessoas elas enfeitam suas casas com flores, com velas, né? Incensos, e fazem todo aquele preparo, né? Para a chegada dos seus entes queridos. Então a gente vai ter também as máscaras de caveira, pessoas fantasiadas de esqueletos, se fantasiando de morte. Então a gente vai ter muito esse teor festivo, né, e também de comemoração desse dia. E o Dia dos Mortos, ele vai fazer essa reflexão de uma visão menos temerosa da morte e mais acolhedora. Então, se a gente for comparar, né, uma perspectiva tradicional, ocidental, que muitas vezes trata a morte como um tabu ou uma tragédia, como a gente estava comentando, né, anteriormente. Aqui a gente tem, né, em vez de negar ou temer a morte, o Dia dos Mortos ele se insere, né, como uma parte integral da existência humana. Então é muito bonito, né, como a percepção, né, da cultura mexicana e como foi se construindo, né, a gente vai ter aí a partir da questão do sincretismo, da colonização, mas nunca perdendo, né, esse ideal inicial, assim, que eu acho que vai vir muito, né, a partir, né, dos povos mesoamericanos. E essa celebração que tem essas cores vibrantes, as caveiras, como tu falou, é uma forma de demonstrar até uma atitude positiva frente à morte. Do tipo assim, não considerar ela como um fim sombrio, mas como uma passagem que é inevitável, que foi algo que eu até trouxe no começo do episódio, porque a morte chega pra todo mundo. Então, a gente não precisa temer ela, a gente tem que abraçar e celebrar que acabou essa existência, sabe? Mas assim, eu sei que é algo assim meio difícil das pessoas internalizarem, porque realmente existe muito esse medo, que eu até acho que é um pouco do medo católico que foi imposto na gente, mas que a gente pode acabar desmistificando. Então, é legal como o Dia dos Mortos no México, ele abraça esse fim e faz isso de uma festa. Porque eu acho que é algo ideal, assim. Mas, assim, celebrar o fim é uma forma de celebrar também a vida, de fato. Então, eu acho que faz total sentido a gente ter essas caveiras pintadas, esses enfeites, ter comida, ter dança, ter música, porque é realmente a forma que talvez aquela pessoa queria que fosse, sabe? E não aquela choradeira, todo mundo triste, todo mundo pesaroso. Porque daí eu acho que acaba até, se a gente for pensar em algo mais espiritual, acaba até tornando ainda mais difícil a passagem daquela alma pro outro mundo. E por esse grande impacto, né, que esse evento tem, acho que é importante pontuar, né, que depois, em 2003, né, o Dia dos Mortos ele foi reconhecido pela Organização das Nações Unidas, né, para a Educação, a Ciência e a Cultura, UNESCO, como um patrimônio cultural e material da humanidade. Então, a gente vai ver a importância que tem essa celebração e também ver esse impacto, né, dessa percepção que vem, né, uma percepção indígena de alguma forma, né, da morte, e é algo que hoje em dia a gente também vê em outros países também cultuando uma forma a partir dessa influência do que é o Dia dos Mortos. Então é algo que realmente tem um grande impacto. Bienvenido a mi gruta, Macario. Mira, Macario, esta es la humanidad. Aquí ves arder las vidas tranquilamente. A veces soplan los vientos de la guerra, los de la peste, y las vidas se apagan por millares al azar. Las altas, las pequeñas, las derechas, las torcidas. Ahora reina la calma. Míralas arder. E agora a gente vai iniciar a discussão, né, sobre o filme O Macário, de 1960. E para entender, né, um pouco do plot do Macário, a sinopse do filme é a seguinte. Um pobre e faminto camponês, né, o Macário, ele deseja apenas uma boa refeição no Dia dos Mortos. Depois que a sua esposa cozinha, né, um peru para ele poder comer, o rapaz ele conhece 3 aparições: o diabo, Deus e a morte. Cada um pede que ele compartilhe o alimento, mas ele recusa tudo, exceto a morte. Em troca, a morte lhe dá uma garrafa de água que vai curar qualquer doença.
Então, logo, ele vai se tornar mais rico que o médico da vila e acaba chamando a atenção da temida Inquisição. Macário, ele é um filme de terror sobrenatural, né, feito pelo México da década de 60, e ele é dirigido pelo Roberto Galvadón. A história ela é inspirada num conto homônimo, né, de mesmo nome, do escritor Bruno Traven, e ela foi publicada em 1950. O longa ainda ele foi indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro na edição de 1961, representando o México. E também ele acabou se tornando o primeiro filme do México a ir pro Oscar. Então, primeiramente, assim, eu fui assistir o filme sem ver uma sinopse, só porque tu falou assim, assisti o filme aqui e é isso, sabe? Então eu não fui pesquisar sobre o filme, não pesquisei muito sobre o filme, eu fui assistir sem pretensão, sabe? E eu me surpreendi positivamente, pra falar a verdade. Ele é um filme bem datado, de 1960, então ele pode ser um pouquinho difícil por essas questões. Ele é preto e branco, a imagem não é tão boa, mas dá pra encontrar facilmente no YouTube. E eu sei que isso pode ser um impeditivo, mas a história em si, ela é fantástica, de verdade. Eu fiquei engajada desde o primeiro momento na história, porque primeiramente, ela não é muito arrastada, então ela é bem dinâmica, tem um roteiro bem fácil, ela é bem, não digo corrida, mas ela vai apresentando pontos de viradas muito interessantes, então faz com que a história, ela realmente consiga te prender do começo ao fim. Eu gostei muito de como representou essa questão de trazer o diabo, a representação de um deus ali, e a morte pro Macário, porque ele é um homem que tá tentando sustentar a família, tá tentando fazer com que os 5 filhos, ele tem 5 filhos, então que eles consigam se alimentar, né, eles estão num contexto ali rural, então é um médico mais rural, e as crianças elas passam fome, a família como um todo passa fome, então ele tá sempre tentando sustentar a família, mas ele também é um homem que quer algo pra si, sabe? E quem não quer algo pra si? Quem não quer ter ali algo que só seja seu? Então, eu até pensei assim, poxa, esse cara aqui vai comer um peru sozinho, não vai dividir com a família dele, mas ele nunca foi, tipo, um pai ruim, sabe? Ele só queria algo que fosse pra si, porque ele também é um cara que tá passando fome, que tá passando uma necessidade, e isso casa muito também com o tema do filme todo, que é o Dia dos Mortos, porque ele e a família dele, eles acabam passando por lugares ali na vila em que tem pessoas ricas que estão festejando essa data, o Dia dos Mortos, com muita fartura, com muita comida, e que também estão dando essas comidas para os próprios mortos deles, então os mortos dessas pessoas mais ricas, elas acabam recebendo bastante alimento, e é algo que pega muito nessa questão de o tema da fome e da miséria versus tu deixar comida para as pessoas que estão mortas. Até interessante porque o próprio Macário, ele recusa comprar uma vela para lembrar, né, os próprios mortos da família dele ali, ele não compra uma vela porque ele não tem dinheiro, mas ele ainda é uma pessoa supersticiosa. Então ele é essa dicotomia, né? Do tipo assim, eu estou passando fome, eu tenho essa necessidade, mas por outro lado, eu também preciso honrar os meus mortos. Eu também gostei muito de ter assistido esse filme, assim, eu acho que ele é uma boa surpresa, né? Sendo esse primeiro filme, tanto do México aí pro Oscar, mas também, além disso, ele tem uma importância também pra cinematografia mexicana, né? Em ser um filme que ele se propõe a fazer essa representação, né, desse evento do Dia dos Mortos, e ele inicia já assim, né, a gente vai ver ali, né, imagens passando pela cidade, pela vila, né, pela comunidade ali, e também dentro da própria casa ali, do Macário, da família, né, do núcleo familiar, a gente vai ter a esposa do Macário, né, ali no início já tendo um contato com os filhos, explicando pra eles, né, porque eles perguntam, por que tá acendendo uma vela, né, a questão da imagem, e ela fala que faz parte da questão da cultura de abrir esse caminho, né, pras almas, assim. Então a gente vai tendo, desde o início do filme, assim, essa introdução, né, cultural do Dia dos Mortos, assim, ali nas ruas, né, as pessoas se fantasiando, a gente vai ter os esqueletos, as velas. Então é muito interessante como apresenta isso, né. E a questão que tu colocou, né, dessa divisão, de alguma forma, socioeconômica, ela também é algo muito gritante, né? Porque é bem isso, a gente tem ali
a família do Macário é uma família que parece que é uma família pobre, né, que não tem dinheiro, né, eles são trabalhadores, o Macário ele fica juntando lenha, a gente vai ter esse impacto quando eles vão ali no centro da comunidade e aí ver, né, os ricos, ver as pessoas podendo realmente comprar os itens para realizar os murais, enfim, para fazer todo aquele processo cultural e eles não podem fazer isso, né? Então a gente já vai vendo essa divisão, essas diferenças financeiras, né, para eles participarem assim desse dia, desse evento. Então, eu gosto muito como o filme inicia, assim, sabe? Eu acho que ele tem essa introdução já da cultura, né, de alguma forma. Sim, e além de ter essa introdução da cultura, ele deixa muito claro que existe também uma diferença de classe social entre as pessoas ali. E é muito do que a gente falou ao longo do episódio, que existe uma diferença de classe social entre as pessoas, entre pobres, ricos, mas que no fim todo mundo vai morrer e todo mundo vai virar a mesma coisa, uma caveira. E depois um pó. Então, meio que já deixa isso bastante evidente, porque enquanto o Macário, como eu falei, tá passando fome, existem pessoas ricas na vila ali e que estão com muitas comidas e que tem essa distribuição ali também com os próprios mortos. Então, o filme ele pesa bastante pra esse lado de trazer e tratar sobre a fome, sobre a miséria, mas também lembrar que o Dia dos Mortos é algo para celebrar os próprios mortos. E aí, ao decorrer do longa, né, após ele introduzir essa questão, de alguma forma tem uma crítica, né, de desigualdade social, a gente vai ter o filme ele também construindo, eu acho que um cenário para a questão do sobrenatural, né? Porque tem um sobrenatural no filme, né? Do início a gente vai vendo aí as pessoas na vila, né? Se preparando para o Dia dos Mortos, né? Se preparando para esse evento. E também a gente tem essa construção do vírus do sobrenatural, né? E eu acho que também é muito marcado também pelas cenas do próprio Macário, assim, porque parece que tudo indica que algo vai acontecer com ele. Não sei se tu sentiu isso, e tudo isso vai, né, indicando para as próximas cenas do filme, né? Então, a gente vai ter depois aí o sonho do Macário, né, em que ele vai sonhar com esqueletos, com caveiras, né? Parece que ele que tá ali até mexendo nas caveiras, assim, guiando elas. E no sonho ele tá meio com, né, com umas marionetes de caveiras, assim. Então, também o filme ele vai introduzindo esse sobrenatural, né? Até nessa construção da vontade dele de comer um peru sozinho, né? Então, aí após isso, a mulher dele rouba, né, um peru pra dar pra ele poder comer, pra ele poder saciar essa vontade dele, porque ele fala que a vida inteira ele passou fome e dessa vez ele queria simplesmente sentar, né, em um local sozinho e poder comer à vontade sem ter que compartilhar, né? Não é como se ele não quisesse, mas ele queria pelo menos, né, um momento da sua vida sem ter que compartilhar e poder comer ali tranquilo. Como tu falou, não é que ele não quer compartilhar, é só que ele quer ter esse momento só pra ele quer ter essa coisa que é só dele e que ninguém mais vai tirar dele. E, falar a verdade, eu fiquei meio com raiva das crianças. Porque, assim, eu sei, assim, claro, uma situação horrível, que elas estão passando fome, que elas... Só que, cara, o homem só queria comer uma coisa, coitado do homem, ele só queria um peru, sabe? Básico, sabe? Básico. E aí as crianças... E aí a mulher, tipo assim, a mulher dele, a esposa dele, não, mas eu vou... Vai lá, se esconde pra comer esse peru e não deixa as crianças ver. Sabe? O tão miserável que aquela família é, do tipo assim, tu não pode deixar essas crianças elas verem isso aqui, porque senão elas vão pedir um pedaço. E tu é obrigado a dar um pedaço, porque são teus filhos, são tuas crianças. E também, né, uma criança pedindo comida, né? Óbvio que tu nunca vai negar pra uma criança uma comida. Então, é muito tenso, né, o quanto ele precisou realmente se afastar de todo mundo pra comer o peru. E, além disso também, né, como a gente foi comentando aqui, ele não dividiu com as crianças, mas aí chegou 3 entidades, seres ali, que foram pedindo pra ele um pedaço daquele peru. Acho que a gente pode falar um pouco sobre isso também. E esses seres, eles surgem, né, parece como um teste, né, pro Macário, nessa questão de compartilhar o alimento. E, né, entrando nessa parte do filme, a gente vai ter também muito, aí a partir daí, colocado, eu acho, de concreto, a questão do imaginário social, cultural e popular do que é o Dia dos Mortos. A gente vai ter isso desde o início, né, a partir do filme mostrando ali a vila, né, as pessoas se preparando pro evento, e também a partir daqui, né, desses 3 seres, né, que é o diabo, Deus e a morte.
Isso vai se relacionar muito com o que a gente estava falando antes, com a questão do sincretismo religioso, porque vai combinar essa questão do cristianismo, né, de ter essa questão céu, inferno, né, Deus, diabo, morte, e tudo se relacionando e se conversando, né. Então, também a gente pode ver como isso se dá a partir desse filme, porque de alguma forma está representando esse imaginário que, enfim, os mexicanos têm a partir dessa fusão da cultura, né? E algo que é algo muito comum, né? Não algo que claro, se tem críticas e questionamentos sobre isso, mas é algo que é comum, né? Assim como aconteceu o secretismo religioso aqui no Brasil, digamos assim, para as pessoas de matriz africana poderem continuarem cultuando as suas religiões, elas tiveram que juntar orixás com santos para poder, né, continuar ali cultuando um orixá específico. E é isso que acontece também de alguma forma no México. Então, né, não tem esse questionamento. E aí a gente vai ter, né, nessa parte do filme essas figuras aparecendo, né? Então a gente vai muito essa questão do sincretismo. E no filme, quando essas figuras aparecem, primeiro aparece o diabo e ele pede um pedaço do Peru pro Macário. E aí, em troca do pedaço, ele promete que daria riqueza, daria uma floresta pra ele, que é a floresta onde ele trabalha, que ele é lenhador. Então ele poderia ter a floresta em troca de um pedaço do Peru. Mas o Macário percebe que o diabo tá tentando enganar ele, então já tem esse estereótipo aí, construção de que o diabo é um ser que engana, é um ser maléfico e tudo mais. E aí ele nega, porque eu acho muito bom as respostas que ele dá, porque ele diz assim, do que me adianta ter essa floresta toda pra mim se eu vou ter que cortar a lenha e eu vou ter que vender a lenha. Então não vale a pena. E aí depois, em segundo lugar, aparece Deus. E aí Deus também pede um pedaço pra ele do Peru. Ele é uma pessoa clemente, uma pessoa que tem ali uma religião e ele percebe que é Deus, então ele fica todo devoto, mas ele fala que não, porque ele sabe que aquele pedaço ali vai ser só pra mostrar que ele é uma pessoa boa, que Deus só quer que ele dê o pedaço pra realmente mostrar que ele é uma pessoa que compartilha e tudo mais. Então não seria algo do coração, mas só, tipo, uma ação boa que tu faz pra não ficar com aquele peso da consciência. E por último, a morte aparece pra ele e a morte fala simples, assim, a morte fala: eu quero que tu compartilhe comigo um pedaço porque eu tô com fome. Eu não comi nada faz 1000 anos, a morte fala. E aí ele diz assim, bom, eu não quero compartilhar contigo, mas vou fazer isso. E aí ele deixa bem claro que ele não queria, mas ele vai fazer porque o cara também, a morte, enfim, também tá passando fome igual ele. Então ele compartilha, e não é um pedaço que nem os outros pediram, ele compartilha metade do Peru pra morte. Então é muito realmente dessa questão de que ele compartilhou com o único ser que disse que ele tava com fome. Então, de novo, você tem uma da fome muito forte. Amigo, todo ese guajolote es para ti solo. Tengo mucha hambre, una hambre muy atrasada. Hace miles de años que no como. ¿No podrías convidarme un pedazo? Ya sabía que no podía ser verdad. Era mucho pedir. Te voy a convidar. Lo voy a partir a la mera mitad. Coge la que gustes. Muchas gracias. E eu acho que é muito forte, né, como tu comentou, que a morte aparece com essa narrativa, né, de estar com fome e pra ele, né, ele tava nessa mesma situação, nessa mesma situação de vulnerabilidade, e aí ele vai ali e compartilha, né, o alimento, o peru com a morte. E eu acho que é interessante porque até parece que é meio que uma metáfora, assim, né, porque a gente tem a morte na questão da percepção da cultura mexicana como se fosse esse ser que não é um ser maléfico, não seria algo ruim, né, que seria a questão de uma passagem, e o Macário, ele lida de uma forma muito tranquila até, né, porque ele compartilha, né, a morte senta ao lado dele, então é todo um ritual de preparo, né, eu acho que vai se construindo, tanto do início do filme, até esse momento em que ele chega até a morte, e ele fica tranquilo, ele consegue
ele compartilha o alimento, eles trocam uma ideia ali, e ele alimenta a morte, porque, como falou, ela tá há anos sem se alimentar, sabe? Então, acho que até a questão de alimentar a morte, né, é algo muito metafórico, eu acho que o filme ele pressupõe isso. É também legal como a morte, ela se apresenta, porque ela diz que ela é só o condutor, ela não é ela que estipula as regras, não é ela que diz quem vai morrer e quem vai viver, ela apenas é o condutor, e já existem regras além dela. Então, depois, quando o Macario, ele ganha essa água milagrosa da morte, porque ele dividiu o Peru, e ele vai começar a curar as pessoas da vila, acaba curando pessoas ricas, e ele não difere, ele cura tanto pessoas ricas quanto pessoas pobres, e as pessoas começam a pagar ele da forma como as pessoas, do que elas têm, tanto com dinheiro ou com algum objeto material ali. E aí, e o que acontece? A morte, ela se mostra realmente como um ser que só tá ali pra conduzir e pra fazer a passagem das almas. Ela não é um ser que vai dizer se tá errado ou não, se essa vida é justo, né, ela ser levada ou não. Ela só realmente conduz. E aí mostra, de fato, o quanto às vezes a gente fica culpando muito a morte, do tipo assim, nossa, por que essa pessoa morreu? Essa pessoa é tão boa. Nossa, por que essa pessoa aqui que é ruim tá viva? Que justiça é essa? Mas o fato é que não existe uma justiça. Então é algo realmente muito natural e que acontece pra todo mundo em algum momento. Quando o Macario ele vai ser esse curandeiro, podemos dizer assim, ali na comunidade, na vila, ele acaba chamando a atenção da Inquisição. Por essa, eu não esperava, assim, tipo, do nada surge uma Santa Inquisição ali, em que vai questionar o Macario porque ele enriquece, né, ele sai da vida de pobre, enfim, eles se mudam de casa, ele é ajudado por um personagem ali que é um personagem que é rico, né, porque o Macario salvou a esposa desse personagem rico, e aí ele consegue ter um maior acesso, ele acaba avançando, e ele chama a atenção da Santa Inquisição, e aí que acaba acusando, né, o Macario de bruxaria ou charlatanismo. Então ele é colocado a um teste, né, ele vai ser colocado a um teste para eles fazerem um julgamento sobre ele. E aí vem muito essa questão, né, até que tu comentou da morte. Ela simplesmente não escolhe, né, ela não vai, enfim, salvar os pobres, matar os ricos, não, tipo, é independente, assim, né, quando o Macario ele vai salvar uma pessoa pobre, uma pessoa rica, a morte ela simplesmente vai informar se a pessoa vai morrer ou não, né. Então a gente tem o Macario que ele passa por esse teste de saber se ele é um charlatão ou ele é um bruxo, e aí ele vai passar por esse teste, digamos assim, definitivo, né, pra saber se ele é bruxo ou um charlatão, e aí até, acho que alguém ali, algum membro da Santa Inquisição, digamos assim, tem acho que um vice-rei, e aí ele vai ter que passar por um teste definitivo ali, se ele é charlatão ou um bruxo. Algum membro ali da Inquisição, acho que é um vice-rei, algo nesse sentido, vai pedir pra ele salvar o filho. Vai aparecer a morte, como sempre aparece, né, a morte fala, se ela aparece na ponta da cama é que vai sobreviver, e se aparece ao lado da pessoa na cama é porque a morte vai ter que levar. O Macario ele tem que salvar essa pessoa, né, ele tem que dar, né, a morte tem que aparecer na ponta da cama, e ele vai lá dar água milagrosa e tem que salvar. Só que a morte, ela aparece ao lado da pessoa, né, informando que não vai ter salvamento, né, a pessoa vai morrer, e mesmo que use a água ou não, né, não vai adiantar nada. E aí o Macario ele entra em conflito, né, com a morte, ele tenta mudar a cama de local, né, pra tentar mudar a posição da morte, mas a morte fica se mexendo ali também. Aí a gente vai ter esse conflito, né, ele vai ter esse conflito entre eles, assim, né, porque o Macario quer salvar a menina ali pra ele poder sobreviver, né, senão ele vai ser julgado à morte. E aí ele tenta argumentar com a morte, do tipo, deixa eu salvar só essa pessoa aqui, porque se eu não salvar essa criança, eu vou acabar morrendo, meus filhos vão ficar sem pai, minha esposa vai ficar sem marido, e enfim, ele começa a argumentar, falando que eles são amigos, que ele é amigo da morte, que custava a morte deixar só essa criança viva porque ele não fosse morto. E a morte, tipo, super irrelutante, do tipo, não, essa criança vai morrer porque já tá no destino dela. E aí eu acho que a parte mais interessante do filme, porque mostra que, como a gente falou, não existe, sabe? É o fim daquela pessoa, é o fim, não tem mais o que fazer. E acaba com que depois ele foge, porque ele vê que não vai conseguir salvar aquela criança, então ele acaba fugindo da Inquisição. E aí ele se encontra de novo com a morte, que começa a mostrar pra ele ali todas aquelas velas acesas que representam a humanidade, e cada vela representa uma vida, e aí tem o tempo da vela. Então o tempo daquela criança era um tempo pequeno naquele mundo, ela tinha uma vela pequena, então não cabe a morte dizer se a criança
podia ficar viva ou não, porque a vela dela já estava se extinguindo. O quanto o Macario, como a gente falou, ele é uma pessoa que vai ali subindo conseguindo dinheiro e tudo mais, vai mudando de vida, mas ele ainda é uma pessoa, né, um personagem muito honesto e muito sincero, então ele não difere as pessoas da classe social e ainda se mantém muito leal aos princípios dele, então eu gosto, assim, do quanto esse personagem, mesmo subindo ali de vida e mesmo tendo essa posição, ele acaba sendo um homem ainda muito simples e muito honesto. E aí, a gente vai ter, né, o plot do filme, né, acho que é um spoiler, mas, pô, década de 60 vale a pena assistir da mesma forma, que é em que a gente descobre. Ah, peraí. Só quem não quer saber o plot twist do filme, que é muito bom, eu até escrevi nas minhas anotações, baita plot twist, então quem não quer saber, pula aí uns minutinhos. Né, a gente vai ter o Macario se descobrindo que ele já estava morto. Ele estava morto desde que ele comeu o peru no início lá do filme. Ele simplesmente aparece morto, né? Porque a gente vai ter o Macario, né, fugindo lá da situação, né, se deparando com a morte, né? Ele foge pra floresta e aí meio que encontra quase como se fosse a casa, né, da morte, assim, porque, como você falou, tem várias velas, assim. E, né, a morte fala que a vela do Macario está se apagando, né? Então, é bem metafórico nesse sentido. A cena corta, a gente vai ter a família do Macario, né, várias pessoas, no caso, procurando ele pela floresta, e aí a mulher dele encontra ele morto. A gente vai ter, né, esse plot que, cara, assim, ó, é uma grande construção, assim, acho que é um filme muito bom, assim, porque o filme ele vai construindo, né, essa situação desde o início, vai introduzindo o Macario a ter esse contato com a morte, porque ele acaba tendo contato com a morte, ele sendo lá da morte, ele compartilha o alimento e, né, ele entra, parece que ele entra num mundo que é um mundo imaginário também, mas também pode ser um outro mundo, enfim, dá pra ter várias interpretações do que ele passa, assim, mas existe um mundo que não existe ali, o mundo real. Então, né, não sei qual a interpretação, assim, mas parece que ele estava se preparando para esse contato com a morte e parece que também ele iria morrer já. Acho que é como se fosse algo certo, sabe? Como se... É isso que iria acontecer. Ele iria comer o peru sozinho e morreria. Eu acho que tudo é um plano da morte, do tipo assim, pra ele entender a passagem dele, entender que ele iria morrer. Tem essa questão que a gente comentou até um pouco sobre, às vezes, quando uma pessoa morre, a pessoa morre muito do nada. Pensando espiritualmente, assim, sabe? Se a pessoa ela morre muito do nada, ela pode se tornar um espírito negativo, rancoroso. Então, eu acho que o filme em si, quando mostra que ele já estava morto desde o começo e que toda aquela viagem dele ali, de que ele se tornou um curandeiro, de que ele foi rico, de que a Inquisição foi atrás dele, eu acho que era a morte meio que criando uma história pra ele entender que ele tinha morrido, sabe? E até que talvez não tenha acreditado muito, porque depois ele fugiu com a vela dele, mas... E também pra mostrar que... De novo, todo mundo morre, todo mundo vai morrer um dia. Então a morte dele foi daquela forma ali, mas ele pelo menos talvez tenha comido o pedaço do peru que ele queria. E eu gosto muito, assim, do que a esposa dele fala quando ela encontra ele, né? Que ela diz que ele foi um homem muito bom, um homem muito honesto e que ela vai passar isso pros filhos deles. E assim, é isso, sabe? Eu acho que o que fica aqui quando tu morre é o que tu construiu. E aí o que ele construiu foi a família dele. Acho que é bem isso, assim, sabe? Eu acho que vai ter talvez a morte dando esse tempo mítico pra ele, né? Esse tempo imaginário, né? Pra ele, né, ter ali um gosto, talvez, das coisas que ele realizaria, enfim. Mas o filme acho que acaba sendo um preparo, né, pra morte dele. Acho que a construção de um sobrenatural, né? Essa questão de aparecer Deus, aparecer o diabo, aparecer a morte, sabe? É toda uma construção pra chegar a um ritual, né? Também, digamos assim, um ritual de celebração a essa questão da chegada e a própria morte do Macario, assim. Então acho que é um filme que, claro, acho que a gente não vai esgotar ele aqui porque tem diversas interpretações, pode ter diversas interpretações do que aconteceu, do que poderia ter acontecido, mas eu vejo muito isso, sabe? Eu vejo muito como essa preparação, né, em que vai preparar o Macario, né, a passar por esse plano, né, ir para um outro plano. O filme ele vai demonstrando isso, né? Então
eu acho que está muito bem, sabe? Eu acho que é um filme que tem uma construção boa, é um filme simples de alguma forma, e tem um plot que é muito bom, assim. E é isso, o filme ele se tornou um clássico da cultura mexicana e ele é frequentemente também discutido em análise sobre a representação da morte e também das tradições mexicanas como um todo. E aí a sua estética é bastante simbólica e é bastante citada em vários estudos, e eu acho que é um filme que tem que ser mais resgatado, porque além de falar sobre o Dia dos Mortos no próprio México, eu acho que ele é uma grande lição de como a gente pode entender tanto a vida quanto a morte. É uma obra, assim, eu acho que é uma obra muito completa, porque eu acho que ela acaba se encaixando muito no que a gente trouxe aqui, né, no contexto histórico do que é o Dia dos Mortos, e ela vai se relacionar muito com isso porque ela tem pautas e debates, né, sobre essas questões que a gente trouxe. A gente vai ter, principalmente, acho que o principal do filme, o ponto alto, é essa interação do Macario com o diabo, Deus, a morte, né, e também que vai refletindo, assim, essa tensão entre o cristianismo, né, e também as crenças populares mexicanas que a gente vê no início do filme, e que vão fazendo, assim, vão construindo esse espaço, esse sistema da fé, né? E também esse imaginário popular, do México, e como cada figura ela vai simbolizar ali diferentes tentações pro Macario e também, de alguma forma, decisões morais que ele tem que tomar, né? Então, cada um cumprindo ali um papel, assim, nessa construção do filme. E a morte, acho que, né, tendo esse papel principal, eu acho que ela vai representando o que é a inevitabilidade, a imparcialidade que a gente tá falando, tanto da morte em si, né, do morrer, e do destino humano. Tipo assim, como a gente tava falando, independente de se a pessoa era rica ou pobre, sabe, a morte simplesmente ela vai tomar uma decisão ali, né, que também nem é decisão dela, mas uma decisão do destino de alguma forma, né. Então eu acho que o filme ele vai reafirmando, eu acho que essa visão mexicana também, dessa igualdade, assim, em morrer, né? Tipo, não existe uma justiça, né? Acho que tu falou sobre isso bastante. Eu acho que esse filme, o Macario, acho que ele é um filme que vai além de uma simples história de fantasia, né? Acho que é um filme que vale muito a pena assistir por explorar esses temas de pobreza, de desigualdade, também de sobrenatural, né? Um filme da década de 60 do México que fala sobre sobrenatural. Acho que isso é muito, muito interessante, sabe? Muito relevante. E fazer esse retrato autêntico também do que é o sincretismo religioso mexicano e dessa relação que o país tem com a morte, revelando esse respeito, essa aceitação, né? Essa questão também da familiaridade que é a mortalidade, né? Então, o filme compreende esse papel de representar esse imaginário cultural mexicano do Dia dos Mortos, assim, ele sai muito bem, muito bem. Então, eu acho que é um filme que vale muito a pena assistir. Então, chegamos ao final de mais um episódio do Stories. E não se esqueçam que esse episódio é um recorte. E claro que muitas coisas interessantes e relevantes ficaram de fora. E as referências e sugestões vão estar na descrição. E nesse episódio, né, a gente tentou trazer aí um pouco sobre o que é a cultura mexicana sobre o Dia dos Mortos. Essa percepção que eles têm sobre a vida e sobre a morte de alguma forma, e também esses ritos culturais, né, religiosos, assim, que são realizados nesse dia, que é um dia tão importante que além do México, né, é realizado também em outros locais do mundo, assim, tem de alguma forma referência a isso no Brasil, né, a gente conhece muitas caveiras, a gente conhece muita questão das cores, essa questão de criar todo um cenário com imagens, com velas, com rezas. Então, acho que tudo isso, de alguma forma, a gente acaba estando também no nosso imaginário, porque é uma cultura muito rica. Eu acho que é muito interessante a gente explorar e entender como funciona, né? Tentar olhar por esses olhos, por essa percepção, porque eu acho que é uma percepção de vida e morte que é muito relevante, que vem de tradições indígenas, né, que foi transformada pelo sincretismo religioso e hoje tem um grande impacto, como a gente vem construindo, né, nesse episódio, assim. Então, acho que foi muito legal falar sobre esse tema. E a gente também tentou fugir um pouco do comum, que é nessa época do ano, que é falar sobre o Halloween e toda essa visão mais norte-americana. Então a gente trouxe realmente o Dia dos Mortos mexicano para fugir dessa ideia e para tentar
buscar outras culturas que também têm essa representação da morte e do misticismo. Né? Tentar fazer essa contraposição, né? O que é comum, o que é mais visto, assim, né? Então, claro que tem outros filmes e outras obras e outros longas atuais, enfim, mais antigos, que também representam o Dia dos Mortos. Acho que ainda tem muito pouco, deveria ter mais, né? Porque é muito interessante ver como é representado no cinema. Mas, né, nossa ideia é tentar aí trazer um pouco dessa cultura tão importante. E, né, é sempre bom lembrar que o Story-se é um podcast independente, por isso é muito importante o apoio de todos vocês. Não se esqueçam de seguir a gente também nas redes sociais, @Storyse_cast, no Instagram, no Threads, no Twitter, no TikTok. E lá no YouTube é só procurar pelo canal Storyse que vocês acham a gente facilzinho. Seja qual for a plataforma de podcast que você nos ouve, não deixe de avaliar e seguir o programa. Os comentários no episódio são sempre bem-vindos. E também respondam a enquete, isso para quem ouve no Spotify. É isso, até mais. Tchau, tchau, pessoal.